E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos falar aqui da história resumida do Gladiador Dourado, né? Saber se ele é um ser poderoso ou um herói meio bucha. E até aproveitar que vai estrear a série dele no novo universo compartilhado na DC e aproveita pra gente conhecer melhor o personagem. Porque muitos o conhecem pela parceria dele com o Besouro Azul Ted Kord, principalmente na fase da Liga da Justiça Internacional e no final dos anos 80 e início dos 90, e até assim, o Ted Kord existe nesse universo, apesar do Besouro Azul ser o Jaime, né? Mas tomara que o Ted Kord também seja Besouro Azul, apareça na série e tenha a parceria deles dois. Mas afinal, quem é o Gladiador Dourado e como foi que ele surgiu, né? É importante até saber que ele é do século 25 e seu verdadeiro nome é Michael Carter e ele passou por algumas mudanças em sua vida antes de virar um herói. Ele tem uma irmã gêmea chamada Michelle e tiveram uma mãe amorosa e um pai do pior tipo, né? Aquele cara bem irresponsável que abandonou a família por conta de vício em jogos. Quando o Michael estava na faculdade, ele até foi um promissor jogador de futebol americano e tinha lá o apelido de Gladiador. E por conta da dificuldade financeira, né, que a família tinha e também até a saúde da mãe que estava piorando, o Michael se envolveu com apostas e manipulação de resultado dos seus próprios jogos. E acabou sendo banido do esporte e ficou até preso, né, por um tempo, partindo o coração da sua mãe. Após sair da cadeia e com o nome sujo, o Michael só acabou conseguindo um emprego de zelador em um museu de história dos super-heróis do século XXI. E foi por isso que ele acabou se inspirando a se tornar um super-herói também. Mas não naquela época do século XXV, e sim voltando no passado, também no século XXI. Mas antes ele precisaria roubar vários artefatos do museu para criar seu próprio traje, e ele também leva para o passado o robô de segurança chamado Skids, né, que tem um visual mais ou menos como uma mini-nave. E como o Michael nunca conheceu tão bem a história, o robô sempre lhe dava todas as informações do passado, desde um roubo muito grande, que seria conhecido por todo mundo, até um roubo pequeno local em um armazém. E para voltar no tempo, né, o Michael acabou roubando a máquina do tempo do Hip Hunter, que estava no museu, e ele acaba realmente voltando para esse passado do século XXI e se tornando o herói Gladiador Dourado ali. E em um dos seus primeiros feitos, ele conseguiu salvar o presidente dos Estados Unidos, na época era o Ronald Reagan, e como ninguém o conhecia, a imprensa perguntou sobre o seu nome, que na verdade ele ia falar Estrela Dourada, mas ele acabou ficando nervoso e sem querer falou Gladiador Dourado e acabou ficando esse nome mesmo. Com pouco tempo de herói, né, com sua cara de pau, ele fez o que nenhum outro herói tinha feito, que eu acho que a maioria da gente, se fosse super-herói hoje em dia, faria exatamente o que o Gladiador Dourado fez. Que o quê? Ele assinou contrato com várias marcas e começou até a ter própria revista em quadrinhos, carros com sua marca, bebidas e tudo mais, vários patrocínios, né, para ele conseguir se sustentar. Porque, vamos parar pra pensar assim, o Clark tem um emprego no jornal, mas ele, tipo, vive sumindo. Se um chefe pegasse no pé, ele ia ser demitido, como é que ele ia pagar a conta, né? Então, realmente, ele usa seus poderes para se sustentar, só que no caso do Gladiador Dourado, ele não quer só se sustentar, ele quer fama, ele quer ser rico. Essa primeira fase dele nos quadrinhos, no final dos anos 80, ele teve uma revista própria, eu acho que com 25 edições, e nessa revista ele abriu até uma empresa realmente agora chamada Estrela Dourada, e lá ele enfrentou o grupo Os Mil, né? Lembra que eu já fiz um vídeo do Raio Negro aqui em cima, que ele enfrenta o grupo dos 100? Pois é, esses 1000 é uma evolução do grupo dos 100, que antes também era chamado de os 10, né? Vai sempre aumentando, multiplicado por 10 e 10, né? Daqui a pouco deve ter o 10.000 por aí. E o líder desse grupo dos 1000 é um cara chamado O Diretor, e eu até gostei bastante do uniforme dele, que parece muito do Spawn, né? Só que a máscara é branca assim, e é engraçado que o Spawn só viria depois nos quadrinhos, acho que em 92 foi criado, né? E após finalizar sua revista própria, foi na época que ele ingressou na Liga da Justiça Internacional, né? Onde ele era um dos alívios cômicos da equipe. Sobre a Liga Internacional, eu quero fazer um vídeo todo sobre ela, então não vou contar detalhes do Gladiador aqui, porque depois teve até uma época que ele chegou a sair da Liga Internacional, porque ninguém o respeitava, né, não levava a sério. Aí ele formou um grupo chamado O Conglomerado, né, com vários outros heróis meio fuleira, né, que pagavam de descolados, usavam até uma jaqueta preta assim, né, por cima do uniforme. Tinha lá também a Cigana nesse grupo e outros heróis bem ruins mesmo. Mas ainda assim, o Gladiador participou de algumas batalhas perigosas, né, contra o Déspero e também contra o Apocalipse lá na saga da Morte de Superman. Se eu não me engano, foi ele mesmo que batizou o Apocalipse com esse nome, né? É tanto que nessa luta contra o Apocalipse, o seu traje e os acessórios ficaram totalmente destruídos, e sem isso ele deixa de ser um super-herói.
Aí depois o Besouro Azul Ted Kord constrói um novo traje pro Gladiador, um traje bem mais fraco que o original, mas em uma batalha contra o Devastador ele acabou mortalmente ferido, né? Ele até perdeu um braço, e aí o Besouro Azul fez um outro traje, né, para deixar o Michael vivo, né, e até lhe deu um braço cibernético. Mas nos quadrinhos a gente sabe que nenhuma morte ou ferida assim é permanente, né? Na fase até do Extreme Justice, o Gladiador fez um acordo com o Monarca e acabou ganhando seu braço de volta e teve sua saúde restaurada. Aí o Ted Kord fez mais uma armadura com uma tecnologia alien avançada e até batizou essa armadura de Mark X, né? E além disso, essa armadura tinha parte do Skids também, e o Gladiador voltou a ficar mais forte até que seu traje original. Daí se passam-se 10 anos e após os acontecimentos de crise de identidade, o Gladiador estava bem desiludido com os heróis. Eu não vou dar muitos detalhes aqui, porque o bom dessa saga é a grande revelação do mistério, né, que eu recomendo que vocês leiam demais. E depois ele se junta novamente ao Besouro Azul Ted Kord para investigar um mistério, né, e acaba tendo até a morte do Ted, né, nas mãos do Maxwell Lord, e também o Gladiador ficou no hospital bastante ferido. Então essas séries de acontecimentos deixou até o Michael cansado e até cogitar voltar para casa, né? Seria no século 25. Depois ele tem um grande destaque na saga 52, né? Com um plot bem legal envolvendo o Skids e um novo ser também chamado Supernova, né? Que ele já foi o pai do Michael, né? Controlado pelo Sr. Cérebro, lá o vilão do Capitão Marvel. Ele também já foi o próprio Michael também, e também ele já foi o Daniel Carter, né? Que seria um ancestral do Michael no século 21. E em seguida, novamente, o Gladiador ganhou uma revista própria, né, mostrando a fase que ele foi recrutado pelo Hip Hunter para ser um mestre do tempo. Porque como todo mundo não leva a sério o Gladiador Dourado, ele podia voltar no tempo, fingir que ele era um idiota, né, seria até um disfarce perfeito, porque aí realmente ninguém desconfiaria. Porque ser um policial do tempo com identidade conhecida é ruim, porque algum vilão poderia viajar no tempo, matar os pais dele, né, os pais do Michael, então o Michael nunca nasceria, criando até um paradoxo temporal. Então o Gladiador até concorda, mas com uma condição: nessas viagens do tempo eles vão salvar a vida do Ted Kord. E nessa fase tem muitas histórias legais de viagem no tempo. Eles até revisitam a história da Piada Mortal, tentando salvar a Bárbara Gordon, mas não dá muito certo. E até depois nessa fase é revelado que o Gladiador Dourado é o pai do Hip Hunter. É tanto que o Hip Hunter só tem o sobrenome Carter, né, que é da mesma linhagem dele, mas a gente não sabe o primeiro nome verdadeiro do Hip Hunter. E uma coisa bem importante que acontece na saga Flashpoint é que o Gladiador Dourado é o único que lembra da linha do tempo original, né? Assim, no caso, da linha do tempo pós-crise. E ok, assim, ele não apareceu nesse universo de filmes até agora, eu duvido até que eles façam uma referência desse tipo. Tipo, ele olhar pro novo Superman assim, mas você não é o Superman que eu conheci. Seria bem legal fazer isso, mas a gente sabe, né? Quadrinhos é quadrinhos, né? O pessoal complica um bocado de coisa nos quadros pra ter história. E nas outras mídias a gente sabe sempre que os plots são bem mais simples. Mas que seria legal, seria. Já no universo pós-Flashpoint, né, teve uma pequena mudança na origem, onde o pai do Michael não abandonou a família lá no início, mas incentivou o filho a continuar manipulando os resultados dos seus jogos, mesmo já tendo dinheiro para pagar as contas médicas da mãe. Aí no começo até a gente lê a fase dele na Liga Internacional, e ele até tem um destaque na saga Heróis em Crise, juntamente com a Arlequina. É tanto que essa mini saga assim, eu não gosto tanto, mas vale a pena dar uma lida para conhecer ela assim. E nos últimos anos ele recebeu uma revista conjunta com o Besouro Azul Ted Kord, né, até a revista chamada Gold and Blue, e tem algumas aparições também do Jaime Reyes com o Besouro Azul também. Pronto, dos quadrinhos era isso que eu tinha para falar para vocês, mas e nas outras mídias? Vocês já viram ele em algum lugar? Nos desenhos ele já apareceu no desenho Batman The Brave and the Bold e também na Liga da Justiça Ação. Eu sei que estão se perguntando quem sou eu. Vou lhes dizer então. Sou ouro puro, senhores e senhoras. Sou o Gladiador Dourado. Já no live action, ele aparece na série do Smallville, lá pelo final da série mesmo, no episódio chamado Booster, ou Gladiador, se pode traduzir aqui. E ele quase recebeu sua série própria em 2013 pelo canal Sci-Fi, mas acabou sendo cancelado. E apareceu uma versão, né, assim, chamada Mike na série do Legend of Tomorrow. Mas assim, nem o traje, eu não sei, não gostei de nada dessa versão não. Muitos até gostaram, mas não deu pra mim não. Mas a melhor retratação do personagem foi em um episódio do desenho da Liga da Justiça Sem Limites, que é muito bom e mostra assim que ninguém realmente o leva a sério, né? Assim, ele realmente quer fama, quer estar nos holofotes, quer estar lutando contra algum vilão para ser reconhecido. O Gladiador Dourado veio lutar contra os malfeitores. Gladiador Dourado, protegido
protegendo o passado para garantir o futuro de vocês. E nesse episódio até o Mordru ataca a Liga da Justiça e tal, toda a Liga se junta na batalha, mas o Gladiador Dourado recebe a missão do Batman para ficar controlando as pessoas, né, para não fugir realmente das explosões e tudo mais. Mas até nesse episódio ele consegue salvar a cidade de outra forma. Tinha um cara que sofreu um acidente, estava, né, com um buraco negro no peito, sugando tudo, e ele consegue no final salvar e até ganha o reconhecimento da outra cientista e sai com ela no final. Pode me dar seu autógrafo? É claro que eu posso. Ah, eu pensei que fosse o Lanterna Verde. Pronto, demos aqui uma resumida bem por cima do personagem, passando pela sua origem e citando as participações deles nas outras mídias. Mas o tema principal desse vídeo é outro. Será que o Gladiador Dourado é um herói forte ou é um herói fraquinho e descartável assim? Nas outras mídias, até agora, ele realmente é um herói bem bucha, né? Bem ruim mesmo, assim. É tanto que no desenho da Liga, ele é muito atrapalhado. E nos quadrinhos já mostrou que ele é muito poderoso. Ele não, os equipamentos que ele usa, na verdade, né? Porque assim, o Michael ele tem já a grande vantagem de ser do futuro, então ele conhece alguns acontecimentos do passado e como ele anda com os kits, ele tem todo um banco de dados. Ele consegue o acesso realmente, desde um pequeno assalto em um dia específico até uma coisa grande. E com essas informações ele conseguiria estar no lugar certo, na hora certa, para salvar o dia até antes que um herói chegue. Fora que ele já viajou no tempo tantas vezes que conhece muito bem certos eventos marcantes da história, evitando até bagunçar a linha do tempo. E isso que estamos falando da versão do presente dele, porque até depois já apareceu uma versão futura, né, do Michael Carter, que ele é um viajante do tempo muito mais experiente até que o Hip Hunter. E como até já citei antes aqui, o Michael já teve muitos trajes, mas o mais conhecido dele é o primeirão, né, o clássico lá, que possui muitas partes de tecnologia avançada tanto do século 25 como também do século 30. E até sabemos que o século 30 é o século da Legião dos Super-Heróis com quem o Gladiador Dourado já interagiu algumas vezes. É tanto que ele consegue voar porque ele possui justamente o anel de voo da Legião, não é por conta do traje não. Além disso, o seu traje lhe dá super força, ele podendo levantar toneladas facilmente, e para ter noção de força, ele conseguiu até derrotar alguns vilões pesos pesados, como o Mamute e até o Guarda Negro. Além disso, ele consegue soltar uns lasers, né, com um dispositivo que fica aqui em cima da mão, que é capaz até de reduzir uma nave a um nível atômico, né, de realmente desintegrar tudo. Já seus óculos têm a capacidade de enxergar no infravermelho, visão de raio-x, visão de longo alcance e ainda até marcar alvos também para tentar acertar. Outra habilidade que ele consegue com o traje é o campo de força, que esse até merece contar vários fatos que já aconteceram nos quadrinhos para ver o quão forte é esse campo. Primeiramente, esse campo de força é o mesmo, ou é análogo no caso, ao campo de força do Brainiac 5, que protege de tiros, de lasers, de explosões, e ok, sim, coisas básicas, beleza. Só que ele já aguentou até socos do Ultra Rapaz, que tem um nível de força análogo ao do Superboy. E com o campo ele consegue prender seres fortes, como o Lanterna Verde e Guy Gardner, né, que tentou muito sair e acabou até caindo no sono. Ou até segurar a Poderosa, né, que com muita raiva, o máximo que ela conseguiu foi dar um soco que levou o Gladiador para longe, mas ele estava lá intacto. Além disso, ele já levou vários tiros das armas do mundo bélico, né, do Mongul, e também já foi atacado pelo Cyborg Superman, mas isso nem fez cócegas. Mas lógico que tudo tem um limite, né? Ele até chegou a prender o Apocalipse no campo de força, mas não durou muito tempo, né? Porque realmente o Apocalipse é outro nível. Aliás, o Gladiador só conseguiu sobreviver aos ataques do Apocalipse durante a saga da morte do Superman graças a esse campo de força, mas mesmo assim ele acabou derrotado. Aliás, até para mostrar mais o nível de poder desse campo, ele até conseguiu repelir o ataque do terceiro olho do Despero e também conseguiu sobreviver a um ataque do Trigon, né, que é a mostra até que esse campo é resistente à magia. Aliás, dá até para usar esse campo como uma forma de contra-ataque, né, porque aqui ele até fez isso com o Camaleão da Legião e também de absorver ataques e repelir, né, como ele já fez aqui com o Lanterna Verde. Fora, como eu falei antes, esse campo é o mesmo, ou é análogo ao campo do Brainiac 5, que já foi mostrado na revista que o Jay Garrick não conseguia atravessar esse campo usando sua vibração, né, que nele atravessa as paredes. E voltando a falar um pouquinho mais sobre o traje, o Gladiador consegue até dar um boost de energia, ficando extremamente forte durante um tempo, estilo mais ou menos o Kaioken do Goku lá no Dragon Ball.
E ainda sobre o traje clássico, ele ganhou um upgrade do Hip Hunter colocando vários dispositivos de viagem no tempo, além daquela fase do 52 e tudo mais. Uma outra coisa que esse traje faz é traduzir qualquer língua universal semelhante ao Anel das Lanternas Verdes. E fora tudo isso do traje, o Gladiador ainda tem ao seu lado o Skids, né, seu fiel escudeiro, que, como eu falei, tem toda a informação da linha do tempo. Além disso, ele consegue hackear praticamente tudo. O Gladiador até tem uma habilidade de hackear, ele conseguiu até hackear o governo uma vez, mas nada comparado ao Skids, que conseguiu hackear até os projetos secretos do Lex e até o mundo bélico. Além disso, o pequeno robô também consegue rastrear DNA em segundos e ainda assim consegue rastrear a assinatura temporal de viagens no tempo. E na minha opinião, um dos maiores poderes do Skids é criar até qualquer espectro dos Lanternas. É tanto que ele cria até o espectro branco para derrotar um dos Lanternas Negros na noite mais densa. Além disso, ele consegue acessar mecanismos de defesa, né, como uma vez que o Gladiador estava inconsciente caindo do céu, aí o Skids ativa remotamente o campo de força para quando o Michael, né, caísse no chão no espate-face. Outro detalhe também é que o Skids consegue usar frequências para causar um estrago. Ele até retirou o Senhor Cérebro do corpo do Supernova, ele até já desativou a tecnologia do Besouro Azul usando essas frequências. Além disso, o Skids já conseguiu absorver e fechar um portal da Zona Fantasma. Na verdade, até na revista eles falam que ele literalmente comeu a Zona Fantasma. E outro detalhe também é que ele já alterou a estrutura molecular de um ser que era intangível, né? Um ser que realmente não tinha como se machucar, e ele transformou essa pessoa em alguém mortal, né? Que pode ser ferido. E tudo isso, se a gente parar para pensar, ele é um robozinho assistente de um museu do século 25, algo muito poderoso já no século 21, né? E até na saga 52 ele se juntou ao Senhor Cérebro e vira uma ameaça de nível multiversal. Acho que muitos vão lembrar até na recente saga da Crise Sombria, que mostra, né, que ele foi um dos seres influenciados pela Grande Escuridão. Então é isso, pessoal. Será que eu os convenci de um nível absurdo de poder que o Gladiador tem juntamente com o Skids? É só para mostrar que se eles quisessem, ele bateria de frente com um dos heróis grandes também. Mas certeza que na série ele será um alívio cômico, meio fraco mesmo, meio desastrado, como foi retratado no desenho da Liga. Mas me fala aí, que histórias do Gladiador Dourado você queria ver na série? Queria realmente ver ele em parceria com o Deadcord, com essas aventuras juntos? Queria ver ele realmente como alívio cômico? Não esquece de deixar o like. E aliás, no sábado eu fiz uma promoção na aba Comunidades que quem acertasse, né, o vídeo que era do personagem que eu coloquei na imagem, e o primeiro a falar, vários falaram do Gladiador Dourado, mas o primeiro a falar foi o Edinaldo, né? Então ele ganhou esse direito. Então deixa aí nos comentários, Edinaldo, qual é o vídeo. Eu não prometo que vai ser da próxima semana, que dependendo do tema eu preciso pesquisar bastante. E me fala aí, vocês querem que eu faça mais dessas promoções aí, pra vocês escolher o tema? Tem que ficar atento, tem que ser o mais rápido de todos para tentar acertar. Pessoal, se merecer, deixa o like aí no vídeo, né? Se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com os amigos. Espero que esse vídeo tenha dado uma ideia geral do Gladiador para quem só conhecia pouco dele, até para quando chegar a série, você vai lá e reassiste esse vídeo de novo e tudo mais. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!